do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese, e hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 40 do capítulo 14, os fluidos. Lembrando que, conforme nós já desenvolvemos nos estudos anteriores, nesta altura, né, nesse ponto do capítulo 14, nós estamos estudando alguns fenômenos, como, por exemplo, fenômenos que, ao nosso ver, num primeiro momento, Kardec relata para nós que seriam fenômenos considerados até sobrenaturais, mas que, à luz do espiritismo e da ciência, nós começamos a entender e explicar esses fenômenos, como a materialização, fenômenos mediúnicos, que Kardec vem trabalhando sobre a possibilidade do médium ou do espírito manipular os fluidos e, através dessa manipulação, atingir ali o objetivo de determinado fenômeno. E Kardec coloca que isso se dá de uma forma intencional, às vezes de uma forma sem intenção, e de outras vezes inconscientemente. Muitas vezes os espíritos fazem isso, e, mais obviamente, que via de regra e na maioria das vezes, o espírito faz essa manipulação de forma consciente. Então, um fenômeno ele vai se dar de forma inconsciente e também de forma consciente. E nesse item 40, Kardec começa da seguinte forma: os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigas quanto o mundo, mas comuns atualmente, nos dão a explicação de alguns fenômenos análogos espontâneos, aos quais se atribuíam, pela ignorância da lei que os rege, um caráter milagroso e sobrenatural. Tais fenômenos estão baseados nas propriedades do fluido perispiritual, tanto dos encarnados quanto dos espíritos livres. Então Kardec, nos itens anteriores também, ele menciona o fenômeno da bicorporeidade, da dupla vista, da aparição. Lembrando que quando um espírito desencarnado ele se torna visível, ele pode fazer isso de uma forma para que todos o vejam, para que uma determinada pessoa a veja. E isso facilita para aquelas pessoas que têm a mediunidade da vidência, ou ele pode se materializar. Então são duas formas. Através da vidência, o médium pode notar a presença de um espírito desencarnado. Esse espírito desencarnado pode se tornar visível para mais pessoas, ou através ali da materialização, ele pode se tornar visível para todos. E Kardec vai dizer que esses fenômenos são possíveis através dessa possibilidade de manipulação fluídica. Através do magnetismo, aquele espírito vai conseguir produzir esse fenômeno mediúnico. E nesse item 40 aqui, Kardec ele cita para nós que outros fenômenos, como as mesas girantes e falantes, e quando ele diz mesas girantes e falantes, nós vamos nos recordar de como Kardec começa a desenvolver o estudo e o desenvolvimento da doutrina espírita, sua comunicação com os espíritos. Era comum na França as pessoas se reunirem para, assim, isso como uma diversão, como um lazer, como uma distração,
para eventos em que as mesas giravam e falavam. E quando Kardec menciona o falar, é que essas mesas davam respostas. E como que se davam essas respostas? As pessoas faziam perguntas e as mesas batiam no chão. Elas tocavam o solo e ali eles começaram a catalogar por determinado número de batidas, faziam uma correspondência ao alfabeto. E com isso, perguntas se faziam e respostas eram dadas. As pessoas iam até esses ambientes como um evento festivo, como um lazer, uma distração, conforme nos colocamos. Mas Kardec, no alto da sua inteligência, ele começa a estudar esse fenômeno. De que maneira ele começa a estudar isso? Ele entende da seguinte forma: bem, se nós estamos diante de um fenômeno inteligente, ou seja, se o efeito é inteligente, se esses espíritos, ou seja, se essa mesa está dando uma resposta, isso é um fenômeno inteligente. Então, a causa também tem que ser inteligente. E ele parte do princípio que uma mesa é um ser inanimado, é um objeto, é um móvel. Ele não tem princípio inteligente, não é dotado de princípio vital, princípio inteligente, para que possa ali reproduzir aquele fenômeno com um certo grau de inteligência. Então Kardec começa a estudar isso. Ele identifica que aquilo ali não era uma fraude, não era um embuste, não eram pessoas que estavam de alguma maneira manipulando, não havia uma manipulação por terceiros daquelas mesas. Então ele falou assim: tem algo invisível aqui aos nossos olhos que está acontecendo. E daí, daquele fenômeno das mesas girantes, daquele fenômeno ali físico, mediúnico, Kardec começa a desenvolver a sua a relação, o intercâmbio com o mundo espiritual. E notem, amigos ouvintes e internautas, que Kardec, aquele fenômeno nasce, por assim dizer, para que ele se torna expoente, para que Kardec, para que as pessoas possam ter a consciência, ter a certeza desse intercâmbio com o mundo espiritual. Ele se torna útil naquele instante, mas depois ele é um fenômeno que se torna ultrapassado, as pessoas deixam de fazer aquilo, ou seja, ele não mais é utilizado. Então nós vamos entendendo que ao longo do tempo, fenômenos mediúnicos, eles aconteceram para nos alertar, para nos chamar a atenção. Em determinado momento, esses fenômenos, eles deixam de ter a sua utilidade. Então o fenômeno da mesa girante, ele teve seu propósito, ele teve a sua utilidade. E por aí nós podemos citar os fenômenos de materialização também. Então uma série de fenômenos que nós fomos acompanhando ao longo do tempo, casas em que as pessoas passavam por tratamentos espirituais e ali ocorriam, a pessoa expelia uma pedra, ou seja, tinha uma série de acontecimentos que ali ocorriam, que hoje nós vemos que não é tão comum. E nós podemos citar aí principalmente os fenômenos da materialização. Eles tiveram seu propósito, ainda ocorrem, mas não da mesma forma como aconteciam antigamente. A mediunidade, e Kardec vai desenvolvendo para nós, na doutrina espírita, principalmente no livro dos médiuns, esses fenômenos, com o tempo, eles vão diminuindo, vão deixando de ser tão necessários, porque a função deles basicamente é comprovar que existe um mundo espiritual. É óbvio que existem outros propósitos, mas basicamente eles se tornaram, em um determinado momento, começaram a eclodir esses fenômenos, com o intuito de nos chamar a atenção para a existência do mundo espiritual.
Em determinado momento, a partir desse conhecimento, dessa ideia e dessa interação que vai se tornando de uma forma mais específica, mais fundamentada, mais estudada, que foi o método que Kardec se utiliza, esse fenômeno foi diminuindo e hoje são fenômenos que acontecem, mas de uma forma mais rara, não com a mesma intensidade que acontecia antes. Então Kardec ele diz para nós que todos esses fenômenos, a suspensão etérea dos corpos pesados, a transferência de objetos também, objetos que estavam num local e são transferidos para outro, tudo isso se dá pela força do pensamento que vai manipular esses fluidos e a partir dessa manipulação esses fenômenos são explicados. Então, e Kardec diz aqui, né, eram fenômenos análogos e espontâneos, muitas vezes, aos quais se atribuíam, pela ignorância da lei que os rege, um caráter milagroso e sobrenatural. Ou seja, como a gente não tinha ainda todas essas informações que nós temos hoje, o conhecimento, o desenvolvimento da ciência e o trabalho que foi feito por Allan Kardec, a Sociedade Espírita Parisiense, de estudo desses fenômenos, se tinha como um milagroso, quando na verdade Kardec responde, né, tais fenômenos estão baseados nas propriedades do fluido perispiritual, tanto dos desencarnados como dos encarnados. Mas amigos ouvintes, nós estamos estudando a obra A Gênese, capítulo 14, os fluidos, e hoje no item 40. E Kardec continua: com a ajuda do seu perispírito é que o espírito agia sobre o seu corpo vivo. É ainda por intermédio desse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que ele produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente, se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. E aqui ele cita como exemplo da teoria da transfiguração. Ele cita a Revista Espírita de março de 1859 e coloca aqui também, né, na nota 219, conforme sabemos, atualmente a eletricidade é gerada quando existe uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou ainda, quando pela lei da introdução magnética, uma expira um aro formado por um condutor metálico. Se movimenta na presença de um campo magnético, é o princípio do funcionamento do gerador da eletricidade, o dínamo. O Leon Denis, ele também trabalhou em uma das suas obras, no Invisível. Ele traz também importantes ensinamentos, que é um capítulo específico sobre a materialização. E Kardec ele coloca aqui, né? É também com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz com que médiuns escrevam, falem e desenhem, não tendo corpo tangível para agir ostensivamente quando quer se manifestar. Ele se utiliza do corpo do médium, cujos órgãos toma por empréstimo e o faz agir como se for o seu próprio corpo, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então nós vamos entender que esse fenômeno da comunicação espiritual, ele parte do princípio de que a explicação da atuação do espírito desencarnado sobre o médium vai se dar dessa afinidade de perispírito para perispírito. Então vamos dizer que essa comunicação não é como se o espírito tomasse o seu corpo. Por isso que Kardec coloca aqui, ó, ele o faz agir como se for o seu próprio corpo, mas ele não toma o corpo do médium, até porque
para que esse fenômeno ocorra, e quando a gente diz isso, é literalmente falando, a gente não pode tomar na essência da palavra. Quando Kardec coloca isso, é que ele se utiliza é como se ele se utilizasse do corpo do médium como se fosse um equipamento. Então ele vai tomar ali emprestado, vai fazer a comunicação, vai se utilizar disso, e a partir daí essa comunicação acontece. Mas o médium, ele tem que estar apropriado para isso, e esses fenômenos eles ocorrem, basicamente a comunicação e esse intercâmbio, ele pode se dar às vezes via de regra, ele se dá de formas preparadas, estudadas ao longo do tempo. Mas às vezes o espírito ele pode se utilizar ocasionalmente ali de alguém que sequer tenha noção, conhecimento da sua mediunidade, para dar uma mensagem, para fazer um fenômeno. São os fenômenos mais raros, mas via de regra há todo um preparo antes para que isso aconteça. Então, quando Kardec coloca isso, né, a gente entende que essa utilização, essa posse, entre aspas, momentânea, ela se dá sempre com um preparo. Sempre, normalmente, esses espíritos, o desencarnado e o encarnado, eles vão se preparando, vão estreitando esses laços e vão tomando a forma para essa possibilidade de comunicação. O Leon Denis, na obra No Invisível, ele vai dizer que para que essa comunicação, para que esse fenômeno aconteça, precisa que tanto o desencarnado, o espírito fora do corpo, quanto o espírito encarnado, eles precisam criar uma afinidade. Então nós podemos entender que o espírito desencarnado, e nós nos referimos até aos espíritos benfeitores, os espíritos que já possuem uma condição moral adiantada, que se utilizam da mediunidade do médium para trazer mensagens consoladoras e mensagens que alavanquem o progresso moral e material da humanidade. Ele vai dizer que esse espírito está numa vibração. Nós, encarnados, estamos numa vibração mais baixa. Primeiro, por estarmos ali no corpo físico e ainda pela nossa condição moral e intelectual, pelo nosso nível de evolução. Então, Leon Denis ele vai dizer que o espírito desencarnado, que ele está numa vibração níveis acima da nossa, ele faz um esforço para ele reduzir a sua vibração, para que com isso ele entre numa zona intermediária, numa faixa de vibração intermediária, e nós, encarnados, também elevamos a nossa vibração, e aí isso vai se dar pelo pensamento, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela renovação e transformação moral e o esforço que a gente faz para nos tornarmos espíritos melhores. Então, há todo um trabalho nesse sentido de nós elevarmos a nossa vibração para nós já atingirmos essa faixa vibratória compatível, intermediária, né? Então cria-se uma faixa vibratória intermediária para que ambos, tanto o comunicante como aquele que será o aparelho para que essa comunicação ou esse fenômeno mediúnico aconteça, para que com isso possa haver essa sintonia. Como Kardec se utiliza aqui até das propriedades da eletricidade, precisa que aconteça que esteja tudo apropriado e adequado para que a eletricidade possa atingir ali o seu objetivo. Se houver alguma coisa, vamos dizer, um fio cortado, essa eletricidade, essa comunicação não vai acontecer.
Da mesma forma, nós precisamos estar nessa sintonia vibratória adequada, comum ao do plano espiritual, para que essa comunicação aconteça. Da mesma forma, quando os espíritos desencarnados estão numa faixa vibratória difícil, eles também vão conseguir, através da lei de afinidades, eles vão conseguir entrar em comunicação com os encarnados que estejam nessa mesma faixa vibratória dele. Amigo ouvinte internauta, vejam que a nossa postura, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, eles vão atrair para nós aqueles espíritos que estão nessa mesma faixa de vibração. O fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita, ele se dá por vibração, por fluidos, por magnetismo de ambos, tanto do espírito desencarnado como do espírito encarnado. A lei de afinidade, as aproximações se dão nesse sentido também. Eu convivo com pessoas que têm o mesmo gosto, as mesmas preferências do que eu. Do ponto de vista também com a nossa relação com o mundo espiritual, com os espíritos desencarnados, é a mesma coisa. Muitas vezes eu quero aproximação de espírito de luz. E a gente faz oração, a gente pede, mas como isso vai se dar? Eu preciso, e aí Leon Denis ensina isso para nós no Invisível, eu preciso elevar a minha vibração para entrar em sintonia com o espírito de luz. Em contrapartida, ao contrário, se eu mantenho o meu estado emocional, a minha faixa de vibração na raiva, no rancor, ainda muito envolvido nas minhas viciações, nas minhas paixões, nos meus vícios, eu vou ter a assessoria, eu vou ter o contato, ainda que não perceba isso, de espíritos desencarnados que estão nessa mesma faixa de vibração, que tenham o mesmo gosto do que eu, que tenham o mesmo comportamento, que emocionalmente estejam ligados a isso. E nós precisamos fazer um trabalho, um esforço, para que a gente eleve a nossa vibração. Da mesma forma que a gente precisa elevar a vibração para dar uma comunicação de um espírito de luz, o médium precisa fazer isso, nós, no nosso dia a dia, e aí a inteligência dos espíritos, para que através do fenômeno mediúnico nos dar um importante aprendizado para a nossa imortalidade, que é: eleva a tua faixa de vibração, eleva os teus sentimentos, eleva os teus pensamentos, para que você esteja sempre secundado, sempre assessorado pelos espíritos de luz. Paulo já falava em suas cartas, que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ele diz isso em relação ao mundo espiritual. Nós muitas vezes estamos sozinhos no nosso ambiente doméstico, no local de trabalho, onde quer que seja, mas ali terá uma comunidade desencarnada que vai estar conosco, sendo atraída pelos nossos pensamentos, pelo nosso comportamento. Então, daí a importância para que nós tenhamos sempre o esforço de elevar a nossa vibração, de elevar os nossos pensamentos, para que a gente possa, por assim dizer, de acordo com esses estudos, com esses preciosos ensinamentos que os espíritos nos dão, para que a gente possa ter ali ter essa companhia desses espíritos que nos tragam e nos auxiliem na nossa elevação, no nosso
progresso moral e espiritual. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual nós estudamos a teologia espírita. E nós estamos já na segunda parte, estamos estudando juntos. Agora, já a segunda parte, estamos no capítulo 2, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos felizes, a sua trajetória, a forma como despertaram no plano espiritual, como desencarnaram, como despertaram e passam a viver no plano espiritual. Nós sabemos que neste capítulo, como nos outros fundamentos doutrinários, nós temos a desencarnação, que é um processo inevitável, como todos nós sabemos, e o que se pode esperar com a desencarnação no mundo espiritual. Nós já estudamos que há uma necessária e natural perturbação, é uma fase natural de um estado de perturbação, que logo passa ou pode demorar a passar, dependendo do nível evolutivo em que esteja o espírito. Trata-se, portanto, do desligamento do espírito do corpo físico que lhe serviu de instrumento e da repercussão das sensações que são relativas, referenciadas às nossas experiências no corpo físico, portanto, quando encarnados, e a forma como nós passamos a perceber um fenômeno que é mais próprio do espiritismo e não das sensações do corpo físico, e como acontece e pode acontecer o encontro com os nossos amigos ou não amigos no plano espiritual, as faculdades e capacidades mais ou menos desenvolvidas que o espírito leva consigo de forma inalienável, que ninguém pode retirar dele, ele leva isso para o plano espiritual. Como ele observa, pode até participar também, as atividades de ajuda aos entes queridos, ou que ele recebe dos entes queridos que lá estão, há ainda a possibilidade de o próprio espírito desencarnante passar, depois de algum tempo, a ajudar espíritos que estejam em condição vibratória e de conhecimento e condições morais inferiores à dele, e naturalmente que ele leva um certo tempo para se reconhecer no plano espiritual. Essas considerações, que são naturalmente mais profundamente explicadas, nós encontramos em O Livro dos Espíritos, nas perguntas de 149 até 165, nas respostas profundas, precisas, objetivas dos amigos espirituais, dos espíritos orientadores da humanidade, ao nosso querido codificador. Isto tudo aconteceu com Cisdernier, que é mais um espírito feliz, aqui catalogado nesta galeria
do capítulo 2º, da segunda parte desta obra. Nós já estudamos alguns espíritos felizes e agora vamos estudar Sirdenier, que é um homem, ou foi nessa encarnação, um homem de bem que desencarnou por acidente, por afogamento, era conhecido do médium quando encarnado, e ele deu um depoimento no dia 11 de fevereiro de 1861 em Bordeaux. Ele declara que está apto a dar detalhes de antes e depois do afogamento. Por que o espírito é muito preciso? Ele detalha bem ou fixa bem esses horizontes de tempo, essas marcas no tempo, antes e depois do afogamento, pelo qual ele desencarnou. Ele diz que detalhes de antes do afogamento, o médium já o conhecia e, portanto, já sabia também de todos os detalhes dele, Sirdenier, antes da desencarnação. Ele, então, vai dar os detalhes de como se deu a sua desencarnação, quais foram os movimentos de sua alma, e também depois do afogamento, portanto, do processo de desencarnação. Nós estudamos também lá em O Livro dos Espíritos, nós há pouco já nos reportamos a algumas respostas dos espíritos superiores a Allan Kardec, e precisamente em O Livro dos Espíritos, nas perguntas e respostas, naturalmente, números 161 e 162, este com mais uma das preciosas notas de nosso querido codificador Allan Kardec, particularmente nestas duas perguntas, os espíritos orientadores nos ensinam a respeito da separação do espírito do seu corpo físico, a propósito de como isso ocorre, como isso se dá quando se trata de uma morte abrupta, como é o caso, por exemplo, de Sirdenier, que foi por acidente, que ele morreu afogado, ou então diante de um crime, em que evidentemente a vítima sofre uma morte abrupta. Quando se dá esse tipo de morte abrupta, ou por acidente ou por crime, os laços de vibração eletromagnéticos, eles são ainda mais fortes, ligando o espírito ao corpo físico. E aí, precisamente neste momento, e é o caso de Sirdenier, a influência do conhecimento do espiritismo, como pode fazer a grande diferença na forma como o espírito vive esses momentos, como ele desencarna e como ele desperta no plano espiritual. Porque, evidentemente, que no momento da morte, há sensações que precedem ou que seguem a morte do corpo físico. Então, são variadas e dependentes essas sensações, dependendo do caráter do espírito, dos méritos do espírito e da elevação moral do espírito. Na verdade, essas sensações podem ser penosas e prolongadas quanto mais fortes forem os laços que ainda estejam unindo o espírito ao corpo físico e ao corpo perispiritual, ou ao corpo do perispírito. A separação, portanto, da alma do corpo, e aqui nós nos remetemos à questão e resposta número 154 do Livro dos Espíritos. Então, essa separação pode ser não dolorosa, dependendo, já vimos, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito. Ela é quase sempre lenta, suave. Espera-se que isto se dê desta forma, porque se houver essas condições, isso acontece realmente. Esta separação se opera gradualmente e pode começar até mesmo antes da morte do corpo físico. E ela se completa quando os últimos laços fluídicos
que unem o perispírito ao corpo estiverem laços, frouxos, fracos, enfraquecidos. Ou então, na agonia, nós vemos que o espírito já se ausentou e, às vezes, então, ali acontecem apenas reações orgânicas. Sobre essa questão das sensações e das percepções, nós vemos que Sidonie levou algum tempo sem se reconhecer. Ele, aliás, aqui na entrevista que deu à mesa mediúnica, ele diz que, na verdade, tudo no plano espiritual fere os sentidos ocultos, ou seja, as potências da alma. E ele diz que não há nada de material. Ele diz, nada existe aqui, já falando do plano espiritual, nada existe aqui de material. Nós vamos ver como ele se expressou, porque ele, já vimos que ele disse que não ia contar nada antes do afogamento, porque o médium era conhecido dele, e então ele responde a primeira pergunta. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Ele diz, permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Nós vemos aqui já essa divisão, essa questão sutil que marca a distinção entre o que é do mundo material e o que é do mundo do próprio espírito, no seu psiquismo profundo, porque cada espírito encarnado ou desencarnado é um verdadeiro mundo, é um verdadeiro universo. Então, ele diz aqui, nesse caso, que é uma questão muito importante, essa separação, como nós estamos aprendendo aqui com ele. Então, sem o auxílio da vista ou do tato, ele tem percepções. As percepções são próprias do espírito, e o espírito vê, sente em todo o seu corpo perispiritual. Não é como nós que temos, por exemplo, a visão do corpo físico no nosso rosto, claro, através dos nossos olhos, mas que são sempre de frente. O espírito percebe, sente, repercute em todo o seu ser. Portanto, desse ponto de vista, o espírito não tem nem frente, nem lados, nem costas. É isso que nós depreendemos aqui do que está dito por Sidonie. Então, a questão, também a questão da palavra. No plano espiritual, à medida que os espíritos evoluem, já no plano espiritual nós temos essa amostra, ou essa exemplificação, nós vemos que o espírito não precisa mais da linguagem falada, articulada, a linguagem verbal com as palavras, porque existe toda uma forma de comunicação que se dá através de meios supralinguísticos e assim por diante. E ele também se refere aqui à vida material. Nada há lá no plano espiritual, quando ele esteve lá e no nível em que ele pôde chegar ao plano espiritual. Então, ele diz que a vida material está, na comparação, está comparada a calabouço infecto. Vejam a diferença da realidade no plano espiritual, como ela é muito superior ao que nós aqui vivemos, e às vezes até achamos, e devemos mesmo achar, que são providências, são presentes, são mimos, são ajudas
do nosso Pai Celestial para nós. Então, ele diz que depois de ser transportado a esse delicioso Éden, que é exatamente como ele classifica o plano espiritual onde ele está, comparado ao calabouço infecto, que ele compara aqui a experiência recém-finda, a experiência no plano material. Nós vamos continuar esses estudos aqui juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e todos vocês, amigos e amigas, internautas e ouvintes, continuamos o estudo aqui de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E nós então vemos aqui essa questão do delicioso Éden, que é uma importante comparação que faz Cisdenier. Ele diz: bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível. É interessante aqui nós estarmos atentos à descrição que faz o espírito Cisdenier, para nós sabermos o que pode nos aguardar se nós não cuidarmos agora de preparar esse nosso caminho, e isso está na nossa possibilidade, para nós chegarmos onde Cisdenier chegou, e é como ele nos relata. Então ele diz: imaginar isso, que pode ser a forma ou o local ou as coisas como os espíritos podem encontrar, porém, ele diz: imaginai tudo isso que é possível de ser encontrado, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balouça, qual a flor que da fronte se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidas no materno amor. Tereis então uma ideia, aliás apenas imperfeita, dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor diz ausência de egoísmo. É muito importante para nós fixarmos, gravarmos muito bem esta inspiração, esta descrição, este depoimento do espírito Cisdenier. Nós acabamos de ver, portanto, como ele se encontrou lá e quais as percepções que ele teve chegando ao plano espiritual. Mas como será que se deu o seu despertar? Como é que se dá o despertar? Nós sabemos que o despertar está condicionado, já falamos sobre isso,
à elevação moral do desencarnante. Consequentemente, está condicionada ao tipo de vida que o espírito tenha levado enquanto estava encarnado. E então ele diz: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Esse é o caso, e nós vemos aqui muito interessantemente, lembrando, por exemplo, a forma como nosso querido mentor André Luiz despertou no plano espiritual, e ele descreveu isso às minudências no livro Nosso Lar, em que o próprio André Luiz, espírito, relata, descrevendo minuciosamente como ele atravessou aquela fase de perturbação e depois quando ele despertou em consciência para o fato de que o próprio mentor, para ajudá-lo, estava junto dele havia tanto tempo, e o seu estado de perturbação era de tal ordem que ele não conseguia sequer perceber a presença do mentor que veio ajudá-lo. E nós vemos também a desencarnação de Paulo, grande apóstolo dos gentios, que está descrito na obra Paulo Estevão, grandiosa obra do nosso querido mentor Emmanuel, pela psicografia doce e suave de Chico Xavier, quando Paulo desencarnou, nós sabemos, de uma forma também brutal, foi decapitado, e ele despertou imediatamente no plano espiritual, já procurando trabalho. Portanto, nós vemos a diferença do nível de evolução do espírito, o tipo de opções que esse espírito fez para viver a sua encarnação e como isso tem uma influência decisiva, absoluta, na forma como ele desencarna e como ele desperta no plano espiritual. Paulo permaneceu tão lúcido que buscou logo a sua preferência, que era o trabalho com Jesus e para Jesus. Essas são questões que nós vemos e estamos estudando na parte teórica, nos fundamentos da doutrina espírita, e que isso tudo vai sendo patenteado, confirmado aqui nesta segunda parte, quando nós temos a parte prática pela via mediúnica, com os depoimentos dos espíritos nas várias categorias de evolução espiritual, tal como o nosso querido codificador Allan Kardec os classificou. E então nós vemos que aqui no caso de Sirdenier, ele ratificou o que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos e em toda a literatura espírita. Ele teve um despertar cercado de todos os que o amavam e pranteavam, e assim subsequentemente, com os semblantes sorridentes, etc. Portanto, são essas questões, as questões que todos nós gostaríamos de que estivessem como condições para nós quando nós despertássemos ou quando nós despertarmos no plano espiritual. Nós continuamos esse estudo que nos oferece importantes, profundos motivos para nosso estudo, nossa evolução no entendimento da doutrina espírita em nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.